Você não deve permitir que ele haja com falta de educação com você, mas aí também é uma questão de exemplo, né. Se você é uma mãe que grita, uma mãe que xinga, uma mãe que, digamos assim, na frente das visitas é uma lady, mas quando não tem ninguém olhando, faz coisas que se alguém filmasse e colocasse na internet você ficaria com vergonha, então talvez não tenha muito jeito. Talvez o seu filho só tenha esse exemplo para seguir. Porque se você sempre foi uma pessoa educada, gentil, afetuosa na maneira de tratar o seu filho, e ele for grosseiro, for rude, mal educado com você, você provavelmente não deu causa a isso, né? Então você vai chamar a atenção dele e dizer: olha, não fale assim comigo. Isso é falta de respeito e eu não te desrespeito. Então, por favor, eu aceito, eu entendo que você está irritado, mas não haja assim. Depois que você se acalmar, a gente conversa. E aí você explica para o seu filho: olha, não precisa tratar desse jeito. A gente trata as pessoas com educação e com cortesia. Agora, se você for falar isso para o seu filho e ele te lembrar que não é bem assim que você ensinou, aí é mais embaixo o buraco. Não é? Não é verdade? Mas ó, nunca é tarde para a gente começar, tá bom? E se você começou a perceber agora que você às vezes não controla esse tipo de atitude e age dessa maneira, mas você começou a perceber e quer mudar, é um passinho de cada vez. Não é de um dia para a noite, não é só estalar os dedos, não, é um processo de aprendizagem, um processo de mudança de atitude que leva tempo, que exige esforço, mas que é totalmente possível. Eu conheço muitas mães que quando os filhos eram pequenos, batia neles, mas depois de uma certa idade começou a cair a ficha de que aquela maneira de educar era a maneira que se usava no século passado e que a gente evoluiu e que não é mais assim que a gente educa bons filhos e simplesmente mudou a atitude, aprendeu como lidar com essa nova geração. É uma atitude totalmente treinável, tá? A gente não precisa ficar preso nem aos modelos dos nossos pais, que eram o melhor que eles tinham quando eles eram jovens também, e numa outra época, numa outra sociedade. A gente não precisa ficar preso a eles, e a gente também não precisa ter a síndrome da Gabriela, né? Lembra daquela música? Eu nasci assim, eu cresci assim. Isso eu sempre assim, você sempre assim? Não, isso é só para Gabriela. E mesmo que você se chame Gabriela, você não precisa, tá? Você pode mudar, você pode evoluir, você pode descobrir coisas novas, aprender coisas novas e ir se aprimorando, né? Para que, quando você percebe que alguma coisa que você fazia não estava certa ou que pode ser melhorada, a gente pode melhorar todos os dias. Na verdade, essa que é a grande beleza da vida. Então, simplesmente comece a mudar. Se você fazia isso, simplesmente perceba, peça desculpas para o seu filho. Eu acho que toda vez que a gente erra, a gente deve pedir desculpas, não importa para quem, seja para a mãe, para o pai, para o filho, para o vizinho, para qualquer pessoa. Isso é um sinal de educação. Se a gente errou, a gente simplesmente se retrata, pede desculpas e começa a agir de outra maneira. Lá no finalzinho da adolescência, quando seu filho realmente virar um adulto, como o meu já é, você vai reconhecer neles aquilo que a Elis Regina já falava naquela música, né? Somos como os nossos pais. Então, muito cuidado com a maneira como você trata o seu filho, porque provavelmente é assim que ele vai tratar o filho dele e é assim que ele vai tratar você.